Olá, sejam bem-vindos ao Estadão Start, uma série de vídeos que é feita diretamente da Rio Innovation Week, que acontece nesta semana no Pier Mauá. O evento reúne grandes empresas, startups e especialistas de diversos setores que debatem sobre inovação. E aqui no Estadão Start temos um espaço para promover conversas sobre oportunidades e desafios de empresas que buscam inovar com tecnologia. E para o debate de hoje temos aqui João Apolinário, fundador da Polishop e investidor de startups. Bem-vindo, João. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Bacana. João, queria começar perguntando para você o que você acredita que tem mais mudado na relação entre os consumidores e os varejistas, pensando na inovação. Que tipo de inovação tem sido mais importante para mudar essa relação e o que as startups têm feito para ajudar vocês? Olha, eu entendo que inovação é questionar aquilo que já existe. Então, eu acho que o varejo tem que fazer isso, está fazendo muito isso, ou seja, questione a forma que está se relacionando com o seu consumidor. Ou seja, a multicanalidade, o omnichannel faz parte dessa mudança, dessa inovação que vem acontecendo, ou seja, a integração dos canais, a oportunidade que a gente tem hoje de estar muito mais próximo usando outras formas de se comunicar. Ou seja, não existe mais um canal só de comunicação ou dois canais. Você consegue estar próximo ao consumidor, mostrando para ele de fato os benefícios do seu produto e não simplesmente os produtos. Então, eu entendo que inovação é exatamente isso, é você estar oferecendo mais oportunidades e mais proximidade com o seu consumidor, e aí sim você consegue demonstrar melhor os benefícios daquilo que você está oferecendo, tanto no seu produto como no serviço. Ou seja, você tem essa oportunidade de estar levando mais informação com menos custo, inclusive. Excelente. Temos aqui a presença também de Gustavo Victorica, que é um dos fundadores da Recarga Pay, uma fintech. Bem-vindo, Gustavo. Queria perguntar para você como vocês têm atuado na frente de pagamentos. A gente vê uma série de mudanças desde que o Pix foi apresentado, entrou na vida dos brasileiros. Como que vocês, como uma fintech, têm buscado inovar nesse setor de pagamentos? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Acho que o Brasil, nesse sentido, é um dos terrenos mais férteis que tem no mundo para inovar em pagamentos. Acho que o interessante é que tem uma conjunção do público com o privado, o Banco Central com uma agenda de inovação, já começando desde a regulação, oferecendo simplificações na regulação para uma empresa não ter que virar um banco para oferecer pagamento, poder ser uma IP, poder ser uma SCD, e isso é como a base de como começar a inovar, porque mais pessoas, mais empreendedores podem entrar nesse mercado sem ter o peso de ter que ser um banco ou um banqueiro para poder operar. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, obviamente, o Pix é o grande carro-chefe de inovação do Brasil e do mundo em meio de pagamentos instantâneos. Acho que o interessante é que é um produto, de alguma forma, que o dono é 100% o Estado e o regulador. Então, ele tem a força de poder fazer o produto virar mandatório, mas o interessante é que ele faz a construção em conjunto com o mercado privado. Então, nada é feito pela ideia do Banco Central com uma agenda 100% própria. Ele senta com os players, ele senta com a gente, com os menores, ele senta com os bancões e define uma agenda em conjunto no que o mercado está pedindo. Então, por exemplo, a gente teve uma palestra ontem que falavam do Pix parcelado. O Pix, ele nasceu como meio de pagamento. Brasil, pagamentos igual parcelado. Então, ele entendeu que tinha que regular de alguma forma o que o mercado já está fazendo. Hoje tem inúmeras fintechs, inúmeros bancos oferecendo Pix parcelado, e o Banco Central agora está acompanhando de alguma forma, regulando de uma forma para que todo seja igual, para que a experiência do usuário, do consumidor, seja de alguma forma similar em todos os lugares que ele consome. E, obviamente, tem o outro grande inovação do Banco Central, o Open Finance. Essa ideia de que todos os dados da vida financeira do usuário sejam consumidos por toda a cadeia é uma forma muito interessante de as fintechs, os grandes bancos, poderem, em base a dados, tomar melhores decisões sobre o que eu posso oferecer para aquele cliente, como que eu separo o bom do ruim, o que está escondido no dado, que de alguma forma antes a instituição não pode chegar sozinha, mas em conjunto todos podemos chegar num dado mais específico. Então, acho que realmente essas peças-chave que o Banco Central permite como regulador fazem que a nossa vida como empreendedor é mais fácil, porque agora tenho essas peças para construir e é mais
uma briga de quem oferece o melhor produto e quem é mais eficiente para oferecer de uma forma mais barata para o cliente no final do dia. Excelente. Na conversa de hoje aqui no Estadão Start, temos a presença de Daniel Alencar, que é o fundador da Pupila Brand Studio, Pupila AI, dedicada aí à criação de imagens, buscando o uso de inteligência artificial. Seja bem-vindo, Daniel. Conta pra gente como vocês têm feito para atuar nessa área, qual a importância da inteligência artificial para o negócio de vocês e como vocês têm aplicado em soluções de clientes. Muito bem. Acho que, assim, quase em qualquer setor da economia, a inteligência artificial vai revolucionar não só o processo, a cultura, a forma com que a gente se organiza como organização mesmo. Quando a gente olha para o mundo do marketing e de construção de marca, esse mundo hoje tem uma escala de produção de conteúdo que ela é completamente diferente da escala da publicação desse conteúdo. Então, você construir fotografia, vídeo, texto, são coisas que demoram hoje muito, trazem um desafio de time, de ocupação de time, custam muito caro. Quando você pensa que uma marca está fazendo 100 peças de comunicação por semana para mais, é completamente irreal imaginar que a gente vai continuar conseguindo produzir foto da forma que a gente fazia desde então. Inteligência artificial muda esse processo, não só para a construção desses, vamos chamar desses ingredientes da comunicação, mas para a construção da própria peça, especialmente peças de baixa complexidade. Então, imagina que a gente consegue, não só distribuir o poder de criação para todo mundo, mas fazer com que todo mundo crie de uma maneira consistente com a linguagem da marca. Até porque num cenário onde a gente tem um volume de conteúdo cada vez maior de todas as marcas colocando, a gente discute muito hoje a estratégia de mídia, mas a gente muitas vezes deixa escapar aquilo que a gente está postando na mídia. E ser relevante, ser criativo, ser consistente vai ser fundamental para que a gente otimize o investimento que a gente está fazendo. Excelente. João, eu queria te fazer uma pergunta. No ecossistema hoje de startups, em relação a varejistas, que tecnologias estão faltando e que podem apresentar uma oportunidade para empreendedores que querem fundar uma startup para atuar junto ao setor varejista? Eu vejo que hoje existem várias ferramentas aí que estão nos ajudando muito. A inteligência artificial ela chega com uma evolução muito rápida e com coisas práticas que pode te ajudar em várias frentes, né? Você pode até montar um conselho para a tua empresa usando pessoas do mercado, referências, não só nacional, mas internacional, para fazer parte de um conselho que você pode montar usando a inteligência artificial. Ou seja, o que eu entendo é que hoje o empreendedor tem muitas ferramentas, o que ele precisa é se dedicar para conhecer um pouquinho isso. Elas são muito fáceis de trabalhar, mas ele pode usar todas essas ferramentas para evoluir o seu negócio no todo e depois nos segmentos, tanto de marketing como imagem. Ou seja, você tem muitas ferramentas hoje de fácil uso e que está ali à disposição, né? Se você tem acesso a isso. Então, eu acho que o que vai fazer uma grande diferença agora nos próximos anos é exatamente as empresas que usarem de fato a tecnologia a favor dessa evolução a nível de você estar recebendo conselhos de pessoas que normalmente você não conseguiria ter dentro ali ao seu lado, dentro do conselho da sua empresa. Então, acho que se posso dizer que é uma dica, eu acho que é uma dica. Monte o conselho da sua empresa usando a inteligência artificial e você com certeza terá um conselho que com certeza você jamais poderia ter. Excelente. Então, a inteligência artificial é uma frente que é transversal, né? Em várias áreas pode ser aplicada e aparece um monte de oportunidade para as empresas criarem seus negócios. Sem dúvida nenhuma. E crescente, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo, o movimento que está acontecendo com essas ferramentas e as oportunidades que isso vai te trazendo. Apenas você tem que saber não só a história que todo mundo já sabe de saber perguntar, mas também saber usar e como usar essas ferramentas dentro do seu dia a dia, em cima das suas necessidades. Excelente. Gustavo, nesse setor de pagamentos, a inteligência artificial tem entrado em qual etapa da inovação para vocês? Então, como o João falou, acho que toda empresa deveria estar usando, se já não está usando, para questionar basicamente tudo que ela faz com a inteligência artificial. Eu sou um cara de operações, então eu vejo muito como a forma de repensar tudo que a gente faz de uma forma mais fácil, mais simples, mais escalável. E, ao mesmo tempo, que potencia ao humano. Eu falo muito de cases onde
uma pessoa com inteligência artificial pode fazer mais e não que eu preciso agora menos gente para fazer. Eu posso que a mesma pessoa faça muito mais. Por outro lado, né, como empresa do mundo financeiro, obviamente inteligência artificial para tudo que seja dados é muito relevante. Então, a gente está, por exemplo, testando, não só a gente, mas o mercado todo, como que eu uso, por exemplo, dados de Open Finance junto com AI para fazer um score de crédito mais assertivo. Como que eu posso, questão de computacional, como que eu posso jogar mais dados, mais informação para o motor me dar uma decisão mais específica para separar o bom do ruim. Né? Que o grande problema do crédito no mundo inteiro é que o bom paga pelo ruim. Né? Então, e no Brasil, como tem muita inadimplência e tem juros altos, obviamente, para quem é bom, o crédito é caro. Então, acho que realmente essa questão de como que eu consigo dados, sete dados muito grandes, cada vez maiores, e dados que têm a ver com o behavior da pessoa, com o historial creditício da pessoa, até com os aplicativos que a pessoa tem no celular, como que eu, com tudo isso, eu construo um dado, um score mais específico para dar um crédito mais assertivo para a pessoa. Bacana, excelente. Daniel, pensando na pupila, você já mencionou brevemente que estão usando IA, especialmente aí para a criação. Queria entender um pouco mais que outras etapas do trabalho vocês têm usado também a inteligência artificial hoje em dia. Legal. Putz, a gente usa em muitas partes do processo, né? Primeiro, assim, a Pupila é uma startup, uma empresa de tecnologia. Então, hoje, para você fazer código, você não só... O desenvolvedor trabalha junto com o agente nessa construção, como o agente também revisa todo esse processo, ele traz camadas de segurança, então isso agiliza, ele permite, e eu acho que é muito, como você falou, um time de 10 desenvolvedores estão fazendo o trabalho com uma agilidade, com um ganho, de que antes precisaria de um time muito maior. A inteligência artificial é efetivamente o output do nosso produto, né? Então, toda a criação de foto, de texto, de imagem e agora das peças são feitas por motores de inteligência artificial. Então, imagina que você pode criar absolutamente qualquer coisa dentro da sua linguagem de marca em 40, 50 segundos, transformar isso num vídeo, mudar, escolher um personagem específico, mudar de roupa. Então, essa é a nossa entrega. Mas para a gente fazer com que e chegar nos clientes, a gente usa isso em muitas camadas do processo. Vou dar um exemplo. Toda conversa que a gente faz com o cliente, ela é automaticamente gravada e transcrita e alimenta o CRM daquele cliente. Então, eu sei absolutamente, qualquer pessoa que chegar lá sabe quais foram as últimas conversas, quais foram os últimos estágios. Isso é integrado com o e-mail e com o nosso WhatsApp. Então, qualquer mensagem que eu trocar com aquele cliente, isso está sendo computado dentro da nossa base de dados e está indo para lá. Toda pergunta que o cliente faz numa primeira reunião, ou numa reunião ao longo do nosso relacionamento, ela também é extraída e vai gerando um relatório para o nosso time de produto. Está todo mundo pedindo, eu gostaria que imagens que crescesse 10 vezes de tamanho, significa que tem um insight aqui para eu desenvolver o produto. Isso vai para o nosso roadmap. Toda a parte, por exemplo, jurídica, de análise de contrato, hoje, praticamente eu nem leio, eu passo por ali e falo assim, cara, quais são os pontos de atenção que eu tenho que ter, o que é isso contra o nosso termo de uso, e aí ele já me aponta e eu vou ser muito mais cirúrgico. Então, eu acho que ela traz, de fato, um poder para a gente ser muito mais eficiente, preciso, e eu acho que até melhor nas coisas que a gente faz. Por exemplo, a gente está fazendo um roteiro de um filme. Seria muito legal se a gente pudesse estudar tudo o que aconteceu sobre essa determinada temática. Vou lá dedicar um analista uma semana para fazer isso. Você pode uma pesquisa de pensamento prolongado, ele consultou 425 sites, te resumiu isso de uma forma que nenhum bom analista conseguiria fazer e te devolveu em 2 minutos. E aí, a partir daí, você toma a decisão e você toma ação. Então, assim, acho que a vantagem de ser uma empresa nova é que a gente cresce do zero, né? Não precisa mudar o processo que está enraizado. A gente nasceu trabalhando com inteligência artificial dentro da cadeia de processo. E como o João falou, todo dia está criando uma coisa nova e a gente vai tentando incorporar para ver como é que a gente agiliza e torna a operação mais eficiente. Ótimo. João, pensando no ecossistema de startup, você como investidor acompanhou a evolução desse setor aqui no Brasil nos últimos anos. A maturidade trouxe bons frutos? A gente está vendo startups melhores nascendo hoje em dia? Sem dúvida, eu acho que está acontecendo uma educação natural, né, daquele
pequeno empreendedor, daquela pessoa que está querendo lançar ou entrar no mundo do empreendedorismo, ele já começa a ter algumas referências, né, de negócios que já aconteceram, de eventos como esse aqui, onde ele tem a oportunidade de ouvir pessoas, palestrantes aqui com experiência real do dia a dia como empreendedor. Ou seja, eu acho que hoje já existe muito mais conteúdo para aquele empreendedor, aquela pessoa querendo empreender, ela possa se educar, porque existe aí uma necessidade de uma educação em relação a tudo, né? Uma educação financeira, uma educação de saber aquilo que é importante para um investidor ou para os investidores. Ou seja, eu acho que existe um movimento, quer dizer, hoje a história de ser empreendedor, ela está cada dia mais fazendo parte, né? As pessoas estão percebendo, né, que não é aquela história antiga que o empreendedor é um empresário, aquele cara malvadão. Então, não, na verdade isso virou, ele se transformou aonde tem oportunidade para você transformar a sua vida, a vida das famílias, ou das pessoas que estão ali empreendendo com você, né? Eu sempre digo que não são funcionários que você precisa de empreendedores junto com você, porque não necessariamente empreendedor é o dono. Empreendedor é atitude, empreendedor tem a ver com aquilo que a pessoa, a forma que a pessoa age. Então eu vejo que as pessoas estão cada vez muito mais conscientes. Quando me perguntam, poxa, o que eu devo fazer para ser um empreendedor? Eu falo, começa a empreender aonde você está trabalhando hoje. A melhor oportunidade que tem de você ser um empreendedor é onde você trabalha hoje. Porque empreender independe de você ser dono ou não. Você não vai mudar a sua atitude, ou não deveria mudar a sua atitude porque é dono. Se você acha que sim, você está enganado, porque isso faz parte da forma que você age, das suas atitudes. Então, seja um empreendedor aonde você está hoje, e depois você se tornar dono de alguma coisa, iniciar alguma coisa, vai ser uma consequência de uma jornada sua dentro do mundo do empreendedorismo, sendo dono de alguma coisa. Então, é muito importante essa conscientização das pessoas. Veja, eu quero ser um empreendedor, então vou começar a empreender agora, aonde eu estou. Como que aquele negócio fosse o meu negócio, quando eu estivesse ali, porque empreender é atitude e não o ser dono de alguma coisa. Ótimo. E aqui no Estadão Start, a ideia é que a gente promova de fato esse encontro entre startups e investidores. Então, queria pedir tanto para o Gustavo quanto para o Daniel uma pergunta que vocês queiram fazer para o João. Fique à vontade. Acho que você fala um pouco dessa sentimento de empreender, né? Quanto que no peso de uma decisão de investimento é a pessoa versus a ideia? Olha, eu acho que é uma conexão muito boa. Primeiro, você tem que entender o negócio, né? Ou seja, você ver oportunidade naquilo que ele está oferecendo, o que ele está se propondo, o que ele já está fazendo. E a segunda coisa é exatamente quem estará à frente, ou seja, esse empreendedor. Isso faz toda a diferença, né? Existem pessoas que são mais acessíveis a um mentor, alguém que vai trazer, porque qual é o papel do mentor, ou qual é o papel desse investidor, tal do smart money? É você encurtar caminhos, né? Você fazer com que todo o processo seja acelerado. Ou seja, você vai ganhar tempo. Hoje, tempo é uma das coisas mais importantes que existe. Você conseguir diminuir o tempo para você alcançar algum lugar que você quer chegar. Então, eu acho que na hora que você tem um empreendedor que tem uma boa ideia, que aceite as sugestões de um mentor. Porque então você não precisa de procurar um investidor, só investidor. Você precisa de um mentor, alguém que te ajude. E por isso que cada vez mais se fala no smart money. O smart money é muito importante. Por quê? Porque é alguém que vem não só com o dinheiro. Porque o dinheiro tem muito no mercado. O que faltam são boas ideias e bons empreendedores, né? Eu digo sempre que de receita eu estou cheio, eu preciso de cozinheiros. E é exatamente isso que acontece, a mesma coisa no mundo do empreendedorismo. Ideias estão cheias por aí. Agora, quem é que vai executar essas ideias, né? O que faz uma receita ficar melhor para um chefe ou para o outro chefe de cozinha? É exatamente a mão, a dedicação, detalhes que aquele chefe tem. Então, é o tempero. Então, é exatamente a mesma coisa dentro do empreendedorismo. Não basta você ter uma boa ideia, uma boa receita, se você não tiver conteúdo de informação, se você não tiver dedicação. Ou seja, me pergunto, empreender tem a ver com vocação ou dedicação? Falei, vocação é muito importante, mas a dedicação é mais importante ainda. Se a pessoa não for uma pessoa dedicada,
às vezes ele acha um investidor e fala, poxa, acabaram meus problemas. E aí não. Na verdade, quando você acha um investidor, começaram os seus problemas, né? Porque é ali que o negócio vai... E o negócio, conforme ele vai ganhando musculatura, maiores são os problemas. E a maior quantidade dos problemas também. E no papel, no final, o papel do empreendedor, do CEO da empresa é o quê? Solucionar problemas o dia inteiro. Né? Não vai acabar, né? Os problemas não acabam. O que você trabalha para solucionar esses problemas e fazer com que a empresa de fato cresça. João, o que você sabe hoje que você gostaria que alguém tivesse te contado quando você estava abrindo, né, o seu negócio? Olha, muita coisa, né? Porque, na verdade, não é nem me contasse, é que eu aceitasse, né? Eu tive a sorte, eu tive um pai empreendedor, ou seja, eu sou uma segunda geração, por mais que eu fundei os meus negócios e tudo, eu comecei os meus negócios, mas meu pai foi o meu grande mentor. E o que eu faria diferente quando me perguntam é o seguinte, eu ouviria mais o meu mentor. Ou seja, então não adianta você só querer ter um mentor, você precisa seguir aquilo que ele está falando. Então, várias coisas que eu precisei perceber que ele estava certo pela dor e não pelo conselho. E outras não, outras realmente eu encurtei o caminho. Então, o que eu acho dentro desse formato é o seguinte, analise, escute mais e tenha a capacidade de adaptar, porque nunca vem a receita pronta, você tem que saber adaptar para a sua realidade. Então, por mais que o mentor tenha boas dicas, boa capacidade, ou seja, seja uma pessoa, você tem que ter a capacidade de adaptar para o seu negócio, para a sua realidade. Isso é um papel do fundador, daquela pessoa que faz a diferença no negócio. Tem que adaptar tudo aquilo que ele recebe para a realidade daquele negócio, mas não mudar ou achar que aqui não. É exatamente isso que eu vejo que falta muitas vezes, né? Porque às vezes a pessoa, não, isso aqui não cabe. Não, você que não adaptou para o seu segmento. Na hora que você adaptar aquilo para o seu segmento, vai caber também. Mas não existe uma receita pronta, não existe um formato pronto que vai caber em tudo. Então, tenha essa capacidade de analisar, não com crítica, as informações, mas sim com a capacidade de adaptação para o seu negócio. E este foi o nosso debate de hoje no Estadão Start. Acompanhe tanto o nosso site quanto as nossas redes sociais para conferir a cobertura completa da Rio Innovation Week. Obrigado por estar com a gente e até a próxima!